De volta ao programa Conexão de hoje, sempre em nome de Unimed Marília, cuidar bem da sua saúde, esse é o plano. Vitalícia, levíssima água de Marília, exija, peça, diga eu quero Vitalícia, a única água adicionada de sais do estado de São Paulo. Lancheiro Alimentos, de Marília para o mundo, Lancheiro Alimentos, onde tem sabor, tem Lancheiro Alimentos. No lanche, na salada, naquela costelinha, molho barbecue, também é Lancheiro Alimentos. E também com a gente, a Oral Center Odontologia Especializada, do meu amigo Dr. Wilson Kleinschmidt. Programa Conexão de hoje falando sobre osteoporose com o Dr. Walter Maldonado de Azevedo, médico ortopedista, falando aqui sobre esse assunto conosco. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode participar, mas a gente já mencionou aqui os fatores, né, que acabam desencadeando aí a osteoporose. A gente falou aqui também um pouco sobre a questão da prevenção, né, e a gente vai falar também do tratamento. Mas ainda falando dos fatores que podem desencadear, a gente falou um pouco da secundária, né, doutor? Mas eu queria entender um pouco mais isso. Quer dizer, independente dessa evolução natural, da idade e tal, que a gente sabe que vai ter essa queda mesmo, as mulheres na menopausa, essa queda é mais acentuada, precisa estar atento, né? Só para a gente recapitular. Mas em alguns momentos você pode se deparar com um indivíduo um pouco mais jovem que faz ali um quadro de osteoporose. Exatamente. E nessa hora a gente tem que acender uma luzinha, né? Tem que dar um sinalzinho de alerta. Por quê? Porque se o indivíduo mais jovem, ou seja, aquele indivíduo que foge daquele público que nós falamos anteriormente, né, com osteoporose, provavelmente ele tem alguma doença causada a osteoporose. Quando a pessoa tem uma doença mesmo que causa osteoporose, a gente chama de osteoporose secundária. Tem diversas doenças que podem causar. Algumas doenças muito graves, né, como, vamos supor, muitos pacientes chegam para mim para tratar uma osteoporose e eu descubro que ele tem uma doença chamada mieloma múltiplo, né, que é um câncer do sistema que produz o nosso sangue, que é uma doença muito grave, precisa de um tratamento mesmo oncológico, com um hematologista especializado, entendeu? E às vezes o paciente vem e fala, doutor, tal pessoa me mandou aqui para mim tratar a osteoporose, né? Ou seja, a gente tem que ter um sinal de alerta quando chega algum paciente que foge daquele quadro clínico. Uma outra situação, um hiperparatireoidismo. Hiperparatireoidismo? A paratireoide é duas glândulas que ficam na asa da nossa tireoide. Elas ficam dentro da nossa tireoide. Na verdade, aquela glândula que a gente vê aqui por dentro, elas são duas glândulas. Tem a tireoide e o miolinho de cada lado ali, a paratireoide. E ela é uma glândula fundamental no metabolismo ósseo. Quando essa glândula, por uma disfunção qualquer, começa a produzir muito hormônio, ela também pode causar um quadro de osteoporose, né? E é umas coisas que eu tenho que investigar, né? Quando eu consigo fazer esse diagnóstico do hiperparatireoidismo, eu já solicito o apoio de um endocrinologista, né? Aliás, quero agradecer porque eles têm me ajudado muito, né? Para me ajudar para saber qual o tratamento do hiperparatireoidismo, né? E eu determinando qual vai ser esse tratamento, eu consigo tratar a osteoporose do paciente, tratando sempre aquilo que causou a doença. Interessante, quer dizer, são alguns fatores aí que podem desencadear, né? E tem uma coisa importante, a gente tem que lembrar que pode ter causas associadas. Você quer ver uma causa secundária que é muito comum e cada vez mais comum hoje em dia? É o uso de remédio para o estômago. Não diga. É verdade. Que tipo, doutor, de remédio? Remédio que a gente está acostumado a usar, que quase todo pacientinho toma, como omeprazol, né, pantoprazol, ranitidina. Ou seja, esses clássicos aí que nós tomamos para evitar Para evitar o problema. Eu tenho alguns pacientinhos do consultório assim, eu falo assim, o senhor ou a senhora tem algum problema no estômago? Não, doutor. A senhora toma por quê? Doutor, eu tomo muitos remédios e aquilo me causa dor no estômago. O que eu oriento meus pacientes? Eu falo assim, então você vai fazer o seguinte agora. Quando começar a doer o teu estômago, você toma ali 5, 7 dias e para. Não fica no automático. Porque essa inibição da acidez gástrica, ou seja, quando a gente diminui muito o ácido do estômago, o estômago perde a capacidade de absorver vários minerais, entre eles o cálcio, o magnésio e outros minerais importantes, e também vitamina B12, podendo até predispor uma neuropatia e tal. Então, assim, sempre eu tenho que pesquisar também esses fatores de risco. Ou seja, eu posso ter uma senhora de, hipótese, 70 anos com osteoporose pós-menopausa, complicada por um uso inadequado de
Omeprazol, por exemplo. Porque são esses tipos de medicamentos, doutor, a gente percebe assim que são medicamentos que, com o passar do tempo, acabaram ficando tão populares na população, né? É isso que mesmo. acaba sendo algo assim, tipo, toma o omeprazol, toma não sei o quê, o cara vai lá, compra. A gente acha que aquilo não tem nenhuma consequência. É porque protege o estômago, quer dizer, você pensou em que está protegendo, então você está protegendo, mas não é bem assim. Não é bem assim, né? A gente precisa fazer com responsabilidade. Por isso, quer dizer, não é parar de tomar, por exemplo, você sofre com essa questão, toma lá um período, né? Toma um período, quer dizer, o importante é você ter orientação médica, né? Exatamente. Eu sempre falo assim, lógico que tem paciente que precisa tomar. Aquele paciente que tem uma hernia de hiato, que tem um problema gástrico, que o gastroenterologista examinou ele, falou, o senhor ou a senhora precisa desse remédio. Quem sou eu para tirar o remédio? Eu vou fazer tudo para controlar a sua massa óssea, a sua osteoporose, mantendo o seu remédio. Mas a maioria dos pacientes não tem uma necessidade real de tomar esse remédio todos os dias. Por que não diminuir? Verdade, muito bem lembrado. Doutor, a gente está caminhando aí já para a metade final aí do programa. Eu queria falar sobre a questão do tratamento. Então, quer dizer, uma vez que você diagnosticou lá a osteoporose, como é que você começa a tratar? Há uma medicação específica hoje? Como é que é isso? O tratamento da osteoporose, ele está num nível assim fantástico, né? Se a gente for lembrar, o tratamento da osteoporose, ele primeiro estava na molécula, agora ele já está na genética, ou seja, a gente usa hoje recursos de inibição mesmo da genética do metabolismo ósseo para tratar a osteoporose. A gente tem medicamento para todo quanto é tipo de osteoporose e para cada nível de osteoporose, né? Primeira coisa importante, a gente começa com corrigir o cálcio e corrigir a vitamina D. A gente corrigiu a ingesta de cálcio e corrigiu, né, a vitamina D, é o primeiro passo. É muito comum no postinho eu pegar paciente que toma, vamos supor, alendronato, que é um medicamento da classe dos bifosfonados. Eles diminuem a reabsorção óssea, né? Como para de reabsorver, começa a ter um balanço ósseo positivo, né? Eles tomam alendronato sem tomar cálcio e vitamina D. Ou seja, eles estão se subtratando, ou às vezes nem se tratando. Por quê? Porque eles não estão dando a condição necessária para aquele tratamento ser efetivo. Então a base do tratamento da osteoporose sempre é cálcio e vitamina D. O paciente que pode, a gente tentar introduzir um pouquinho de exercício físico, né? O que o paciente pode? Eu posso fazer hidroginástica. Eu posso fazer uma caminhadinha. Eu posso andar meia horinha, anda meia horinha. O que o paciente conseguir de acordo com o estado físico e de saúde dele. Feito isso, de acordo com o paciente, a gente vai escolher a droga mais adequada para usar. Eu, hoje em dia, tenho uma tendência de deixar isso muito bem assim, esquematizado. Eu digo que a osteoporose, a gente passa meia vida perdendo massa óssea. Então, quando eu trato a osteoporose, às vezes eu brinco que é esquema de guerra a osteoporose, né? É estratégia militar. Ou seja, aquela senhora que acabou de entrar na menopausa, ela tem muito receptor de estrogênio. Essa senhora, eu posso entrar com um remedinho, às vezes ela está com um comecinho de osteoporose. Aquilo que o colega fala assim, eu não vou tratar. Entendeu? Eu gosto dessa paciente já entrar com uma droga que ocupa o receptor estrogênio e não deixa perder massa óssea. Fantástico, né? Entendeu? Ou seja, é um comprimidinho por dia que vai aumentar a longevidade da massa óssea da minha paciente. Quer dizer, porque é o momento que tem aquela curva descendente. Aquela curva descendente. Ou seja, eu vou deixar aquela curva menos descendente. Chega uma certa idade que esse remedinho não funciona mais. Por quê? Porque conforme os anos vai passando depois da menopausa, ela não tem mais receptor de estrogênio. Aí não funciona. Aí é hora de eu entrar com os bifosfonados. Os bifosfonados eu posso usar por no máximo 10 anos, que os estudos mostram. Entendeu? Eu entrando com os bifosfonados, que são as drogas mais conhecidas para osteoporose, que é o antigo, não vamos falar de marca, vamos falar de nome genérico, né? Mas
o alendronato, que é muito conhecido, o postinho manipula lá, né, gratuitamente, o risedronato, o governo federal tem um programa que dispensa o risedronato, entendeu? Ou seja, a gente entra com esses medicamentos. A gente tem também o ácido zoledrônico. Se a gente for ver, de acordo com o paciente, a gente consegue botar uma posologia semanal, ou seja, ele tomando um comprimido por semana, mensal, ele tomando um comprimido por mês, ou tomando uma injeção por ano. Olha só. E controlando. É importante, quando a gente está tratando com os bifosfonados, a gente ser muito sério nesse tratamento. Por quê? Quando a gente toma menos que 80% dos medicamentos na dose anual, então vamos supor, né, aquela senhorinha toma alendronato. Se ela tomar menos de 80% dos comprimidos que ela tinha que tomar num ano, praticamente é o mesmo que ela não tivesse tratado. Ou seja, eu sempre falo com meus pacientinhos que é fundamental a gente ter aderência. Né? Ou seja, aderência é o quê? Precisa tomar o remédio certinho. Né? O chato desses remédios é o ritual. Né? Esses remédios eles precisam de um ritualzinho para tomar. Doutor. No dia que vai tomar, tanto o risedronato quanto o alendronato, o paciente tem que tomar primeiro esse remédio. Ele não deve tomar com chá, com suco, com água mineral. Não. Tem que ser com água da torneira filtrada. Não diga. Porque o excesso de minério na água atrapalha a absorção do bifosfonato. Seja o alendronato, seja o risedronato, que é mais moderno um pouquinho. Depois, o paciente tem que esperar meia hora sem tomar nenhum outro medicamento. Só então que ele vai tomar os outros medicamentos e vai tomar o café da manhã. Ou seja, se é uma vez por semana, é mais fácil. Né? Agora, né, se o paciente não esquece, a gente pode tratar uma vez por mês. O tratamento anual, ele tem uma vantagem muito grande. E por isso, cada vez mais a gente tem recomendado o tratamento anual, que é o ácido zoledrônico. E é uma vez por ano, doutor? Para osteoporose, uma vez por ano. Para casos menos graves, uma vez a cada 2 anos. Fantástico, né? A vantagem é por quê? Porque a dose toda do medicamento já foi dada para o paciente. É um remédio a menos para ele tomar, é uma preocupação a menos para o paciente. Naquele ano ele está tratado, né? Não vai no estômago, não vai alterar a parte gástrica, não vai alterar nada. É uma vantagem muito grande. Mas esse tipo de tratamento ainda não tem pela rede pública, né? Ainda não tem pela rede pública esse tratamento, mas acha nos consultórios, tal, né? A gente já encontra. Né? Aí, beleza. Então, os primeiros anos, uma droga que ocupa o receptor de estrogênio. Nos próximos 10 anos, bifosfonados. Aí a gente já vai ter um pacientinho que já está com uma idade mais avançada. Ele já tomou, vamos supor, uma pacientinha, né, com uma causa primária de osteoporose, uma osteoporose senil ou pós-menopáusica. Ela já tomou, né, o Evista, naquele começo de tratamento, agora depois tratou com, sei lá, risedronato pelos próximos anos, tal, com as pausas, tudo, conforme o médico vai orientar a senhora, né, tem, né, os períodos de pausa do tratamento que são importantes, né, e depois desse tempo já entra as outras drogas. Algumas drogas, elas são injetáveis, e essas drogas têm uma potência maior. A única droga que forma osso é a teriparatida. Né? E essa droga é usada para as osteoporoses mais graves. Doutor, quer dizer que hoje, a gente, infelizmente, estou com o tempo aqui já em cima, mas hoje, se você tiver buscar mesmo um médico, né, tiver o diagnóstico, fizer o tratamento adequadamente, a qualidade de vida, ela é mantida? Ela é mantida. Ela é mantida. A gente tem a possibilidade, a gente tem medicamentos assim de um nível elevadíssimo, né? A gente consegue hoje em dia tratar muito bem a osteoporose. Né? Eu brinco que só não trata quem não quer. Tem medicamento para todos os gostos e para todos os preços. É isso aí. Né? E o governo federal... Bancando, né, uma parte... ele banca e a gente tem que também dar um mérito para aquilo que funciona. Né? O principal medicamento que é usado para osteoporose grave, que é a teriparatida, que é um tratamento muito caro mensal, né, é bancado pelo governo federal. Né? Ou seja, o governo federal ele honra os pacientinhos nesse ponto. Doutor, muito obrigado. Foi uma honra tê-lo aqui novamente no Conexão. Prazer. Muito obrigado a vocês. Doutor Walter Maldonado, nosso entrevistado de hoje. Não há tempo para mais nada. Se você ligou o televisor agora, perdeu um programa fantástico. Falamos sobre osteoporose. Confira a reprise amanhã às 8 da manhã ou pelo YouTube lá no nosso Universo 4. Grande abraço, ótima noite, fiquem com Deus e até a próxima.